Boa tarde, vocês me escutam? Perfeito. Eu sou a Mariana, eu sou estudante da graduação de cinema e eu que vou mediar a mesa aqui. É a nossa primeira mesa com o trabalho da jornada, é a mesa intitulada Cultura de Massa. Eu não vi se todos os participantes da mesa já estão presentes, eu sei que o Matheus está aqui, a Valéria está aqui, falta o Isaac, que começaria, mas tudo bem, eu vou apresentar o... Mari, eu dei um toque pro Isaac aqui pro WhatsApp, tá? Já dei um toque para ele aí. Qualquer coisa, ele já vai na sequência, tudo bem? Ok, vou apresentar aqui quem vai apresentar. Em teoria está na ordem, o Isaac seria o primeiro a começar. A mesa é composta pelo Isaac dos Santos Pereira, ele é doutorando e mestre em comunicação audiovisual pela Universidade Anhembi Morumbi, com pesquisa sobre Naruto na sala de aula. Especialista em arte e educação, teoria e prática pela Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, especialista em neurociências aplicada à educação pela Universidade Anhembi Morumbi, licenciado em artes visuais pela Faculdade Paulista de Arte e professor atuante da área de arte no ensino fundamental 1 na Rede Municipal de São Paulo. Ele vai apresentar hoje o trabalho Naruto, um artista ou intruso na sala de arte. A interferência de memória audiovisual no discurso criativo da criança ao desenhar. A seguir, depois dele, o Matheus Henrique Bose, que é graduado em Rádio e TV pelo Centro Universitário Belas Artes, mestrando em comunicação na Universidade Anhembi Morumbi, com a pesquisa narrativa e estilo nos filmes contemporâneos de super-herói. Ele vai apresentar o trabalho O Sucesso do Homem de Ferro, de 2008, uma análise do Star System e da cultura de massa. A próxima pessoa a apresentar é a Valéria Guerra, doutoranda e mestre em comunicação contemporânea pela Universidade Anhembi Morumbi, administradora de empresas, especialista em gestão, inovação e propriedade intelectual. 28 anos de experiência em gerenciamento na área comercial e marketing, em mercado de tecnologia, corporativo e de consumo. É professora universitária de graduação e pós-graduação das principais IES do Brasil. Apresentará o trabalho das cartas às mídias sociais. Cada um dos apresentadores vai ter 15 minutos para apresentar o trabalho. Eu vou avisar aqui pelo chat, quando estiver faltando mais ou menos uns 5 minutos, eu dou um toque. Para vocês terem controle. E aí depois a gente vai ter uma rodada de perguntas de quem está assistindo. Vocês podem ir mandando pelo chat, eu vou recolhendo essas perguntas e depois no final a gente apresenta elas para os apresentadores. É isso, eu espero que os trabalhos ensejem uma discussão proveitosa e se o Isaac não chegou, o Isaac chegou, a Valéria pode, por favor, colocar ele de apresentador e aí pode compartilhar o seu trabalho e aí a partir do momento que você começar a falar, você tem 15 minutinhos. Eita! Opa! Tranquilo, fica tranquilo. A gente vai com o Matheus, então, e volta depois em você. Pode ser, Isaac? Vamos lá, tranquilo. Vocês conseguem me ouvir? Te ouvindo. Deixa eu só abrir aqui minha câmera. Já subiu a Compartilhar vídeo. Aí, todos me veem, me ouvem? Minha apresentação... Perfeitamente, Matheus, tá? Alto e claro. Bom, vamos lá então, pessoal. Pega um pouco aqui de surpresa, hein, Isaac? Você me comprometeu nessa, eu não estava tão preparado. Eu queria ser o segundo. Brincadeira. Vamos lá então, pessoal. Eu vou apresentar um artigo que ele também é muito importante para a construção da minha pesquisa de mestrado, que é O Sucesso de Homem de Ferro, o filme Homem de Ferro, de 2008. Só antes de começar, Val, quando der ali mais ou menos uns 10, 12 minutinhos, você pode me avisar, porque eu falo muito, então para eu me organizar aqui, por favor. Eu aviso sim. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Então vamos lá. O sucesso do filme Homem de Ferro, de 2008, uma análise do Star System e da cultura de massa. Então, o que me levou a fazer essa pesquisa, o que me levou a tentar entender esse universo, é por que o filme do Homem de Ferro, que é um herói B das HQs, né, não era um herói de primeiro escalão, fez tanto sucesso, porque o filme dele fez tanto sucesso quando estreou no cinema lá em 2008. Só para um efeito de comparação,
o longa do Homem de Ferro arrecadou 585 milhões em bilheteria bruta, enquanto filmes como Batman e Superman, que já são heróis aí mais conhecidos, né, já são heróis que são heróis mais consagrados, já estão estabelecidos, arrecadaram 373 milhões e 391 milhões nos seus 2 filmes anteriores. Então, assim, é uma discrepância, né, um valor assim bem diferente. Então, movido por isso, eu tentei analisar, eu tentei entender o Homem de Ferro e o sucesso dele a partir da empatia, a partir da identificação do personagem com o público, sendo guiado pelo Robert McKee, que ele fala no livro Story, que o público reconhece certa humanidade compartilhada dentro do protagonista. Personagem e público não são iguais, mas há algo sobre o personagem que atinge a audiência. Então, com base nisso, eu busquei compreender qual era essa empatia, qual era essa humanidade compartilhada que o Homem de Ferro tinha com a população, com o público. Por conta disso, pensando nisso, eu me voltei para o estudo das estrelas, e um dos estudiosos que mais tinha a ver com essa proposta era o Edgar Morin, com a ideia dele, com a defesa dele da ideia de que ele defende a ideia de que a imaginação humana se nutre da imaginação, do imaginário, do cinema, e que as estrelas vivem da nossa substância e nós vivemos da substância das estrelas. Então, com base nessa ideia dele, e também com base na ideia de que a estrela é nascida de uma conjunção de capitalismo e modernidade, eu também acabei aumentando a pesquisa para uma análise da cultura de massa. Então, entender como o Homem de Ferro fez sucesso com base no Star System do Edgar Morin, com base no estudo de estrelas do Edgar Morin, e também na cultura de massa, como a Marvel trabalhou essas duas questões para criar uma empatia do herói com o seu público. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Então, com base no Star System, né, construindo essa figura da estrela. Muito importante a escolha do Robert Downey Jr. para o papel do Homem de Ferro. Grande parte do sucesso do personagem está atrelada à figura do Robert Downey Jr., conforme eu falo aqui. Ele era um ator que muito promissor na década de 80, década de 90, se envolveu com drogas, teve aí uma queda na carreira muito grande, muito pesada. Em 2003, ele tem uma epifania ali comendo num Burger King de beira de estrada, e ele fala, não, eu vou mudar a minha vida. E aí ele muda a vida dele, ele larga as drogas, ele vai tendo uma ascensão gradativa até ser escolhido de maneira muito arriscada. A Marvel não queria o Robert Downey Jr. como Tony Stark, mas depois do teste dele, enfim, ele é escolhido para o papel. E é muito importante porque tanto o Robert Downey Jr. quanto o Tony Stark, o personagem, né, nas HQs, eles tiveram um problema com vício. O Robert Downey Jr. com bebida e drogas e o Tony Stark nas HQs com álcool. Ele foi alcoólatra por muito tempo, então eles tinham esse passado que conversava, eles tinham esse passado, eles têm essa coisa que só na escolha já mistura tanto o personagem quanto o ator ali, né, e vira a persona, conforme o Richard Dyer fala, né, é a persona dele fora do cinema que já se mistura muito ali com o Tony Stark. E aí o Robert Downey Jr. acabou improvisando também muitas falas ao longo do filme, inclusive a última, quem já assistiu deve lembrar, que no finalzinho na coletiva de imprensa ele fala I am Iron Man, né? Eu sou o Homem de Ferro, ele assume a identidade secreta dele. E isso não estava no roteiro, isso foi um improviso dele, ele sugeriu para o diretor, e o diretor acatou, falou, putz, acho legal, acho que combina muito com o personagem. Então essa coisa também do Robert Downey Jr. ter improvisado muitas falas, ter mudado muito o roteiro, ter tido muita liberdade, mostra também essa fusão, o quanto eles estavam juntos. E aí essa coisa, essa sensação do Robert Downey Jr. sendo o personagem na vida real, né, a persona dele sendo muito igual ao do Tony Stark, e a gente basicamente tendo o personagem fora das telas, proporcionou uma identificação muito grande dentro da cultura de massa. Então, a cultura de massa que eu falo aqui é uma cultura da indústria cultural comum a todo o Ocidente. Eu escolhi fazer o recorte, trabalhar com o Ocidente, porque por uma série de fatores que eu vou esmiuçar mais para frente. E aí o longa, ele traz essa questão do Ocidente contra o Oriente na sua narrativa. A gente tem os vilões como sendo os terroristas do Afeganistão ao longo de todo o filme, então ele traz esse embate muito marcado Ocidente versus Oriente, que faz parte da origem do próprio Homem de Ferro nas HQs. Nas HQs na época da Guerra Fria, ele é capturado por um exército de comunistas, então tem muito isso na própria essência do personagem.
E aí, isso é transposto para o cinema, visando que a Marvel, na verdade, tentava criar uma identificação forte com o povo norte-americano, principalmente, e o Ocidente de forma geral, para conseguir potencializar esse sucesso do Homem de Ferro. Paralelamente, a gente tem alguns temas que são muito presentes no longa, como é o exército norte-americano, eles são mostrados como de grande poder bélico, o Homem de Ferro tem problemas com o exército dificulta a vida dele em determinados momentos com seu poder bélico, então mostra ali um grande orgulho, né, um grande poder dos Estados Unidos. O herói, por diversas vezes, é visto do lado da bandeira dos Estados Unidos, por diversas vezes ele tem takes dele próximos da bandeira, e é uma história mais verossímil também, de forma geral. É um cara sem superpoderes, que constrói uma armadura e virou um super-herói, meio ali também na pegada do Batman. Ele não é um alienígena, que nem o Superman, ele não foi picado por uma aranha radioativa, que nem o Homem-Aranha, ele não veio de uma ilha, como a Mulher Maravilha, enfim. Então, também é uma história mais verossímil. E aí, essa universalização ocidental do Homem de Ferro, né, essa busca por tentar conversar com o Ocidente, é focada, na verdade, na conversa com o homem médio ocidental, que também é um termo do Morin. Quem é esse homem médio? Ele é uma espécie de audiência universal que em toda parte responde às imagens pela identificação ou projeção. Se trata do homem-criança que se encontra em todo homem, curioso, gostando do jogo, do divertimento, do mito, do conto. É basicamente o público massivo, né, a massa média. Só que esse público, ele gosta dessa... o filme ele é recortado para esse público massivo, mas ele também precisa de uma individualização. O próprio Morin fala também que, por mais que tenha como foco o homem médio, a indústria cultural precisa individualizar o seu produto também, não abrindo mão da sua originalidade, personalidade e unicidade. Então, como que a Marvel fez essa personalização do Homem de Ferro? Ela, na verdade, fez com que o mesmo personagem conseguisse conversar, eu coloco aqui, com 3 públicos diferentes, com base na figura do homem médio. O primeiro público são os adultos, e aí a gente pode ver que o Robert Downey Jr., ele era um ator com mais de 40 anos na época, que ele foi escalado como Homem de Ferro, e a gente não tinha heróis dentro das adaptações de quadrinhos de Marvel e DC Comics até aquele ponto, até 2008, a gente não tinha heróis com essa faixa etária. Eu acho que dos 16 filmes que a gente teve entre 2000 e 2008, apenas 2 tinham personagens com essa idade, mais ou menos, de 40 anos. Então, é muito pouco. O Tony, ele tem uma vida de luxo, ele é um cara que sai com várias mulheres, é inteligente, ele é bilionário, e isso, na verdade, faz com que o homem médio... Gente, passou um caminhão enorme aqui, não sei se fez barulho, peço perdão. Como ele é um homem rico, sai com várias mulheres, ele faz o que quer, isso proporciona ao homem médio se sentir vivendo experiências que ele não pratica. Então ele realiza essas necessidades dele, esses instintos inibidos ou proibidos, assistindo ao Homem de Ferro. Isso também é uma teoria do próprio Morin. E aí, só que para ter essa identificação, fala, tá, o Homem de Ferro ele é um cara perfeito, ele é milionário, ele pega quem ele quer, enfim. Como que o homem médio se identifica com ele? A constante ameaça de morte que o Tony passa. Ele usa o reator Arc no peito porque ele tem estilhaços de metal, de ferro, enfim, próximos a perfurar o coração dele a qualquer momento. Então, esse constante lembrete de morte humaniza o Tony Stark e faz ele ter um maior diálogo com o público. Fora isso, no próprio filme, é dito que o Tony Stark é um homem que tem tudo, mas ele não tem nada porque ele não tem uma família. Então, uma coisa que é muito comum ao homem médio é a família. O escopo do homem médio está definido como uma pessoa de família. Então, o Tony não tendo essa família faz com que, na verdade, o homem médio se sinta detentor de algo que o Homem de Ferro não tem. Fala, então, nossa, ele é esse cara maravilhoso, mas eu tenho uma família, ele não tem. Então, também evita essa frustração do público com o personagem. Fora isso, fora esse escopo dos adultos, com as crianças, o próprio Morin fala que o público infantil é alvo da cultura de massa, desde a imprensa infantil, com Disney, Hanna-Barbera, ele coloca também. E é aqui, por ser um filme de super-herói, a gente vê que normalmente no super-herói é um personagem tecnicamente infantil, ou juvenil. Quando a gente tem o Homem de Ferro aqui, ele já aproxima e ele já quebra um pouco dessa barreira. Então, assim, ele já une o adulto com o infantil, só por ele ser um personagem de quadrinhos, mesclando essa imprensa adulta e infantil.
e também acaba havendo uma sincretização de gêneros que é comum em quase toda a Marvel, que é a grande presença do humor, né? O humor é muito forte na Marvel. Então, por exemplo, a gente tem uma cena de um humor bem puro, bem infantil, que é quando o Tony está testando os propulsores da armadura dele e ele destrói a casa, ele quebra os carros, ele bate no teto e ele tem um robozinho com um extintor de incêndio que fica toda hora, obrigado Mariana, vou acelerar, que fica toda hora tentando apagar o fogo dele, enfim. Então é um humor bem infantil, bem puro. Além das crianças, a gente tem também o público adolescente. Na década de 60, o Mohan fala que o homem mais velho perdeu espaço para o herói jovem. A gente teve a paternidade ficou fragilizada, pois os pais não conseguiam mais se conectar com seus filhos. E olhando a situação atual nos Estados Unidos, por exemplo, a questão da paternidade, 18,3 milhões de crianças vivem sem um pai biológico. Então, pegando um pouco disso que o Mohan fala lá da década de 60 e tentando replicar num cenário atual, a gente pode pensar que talvez o Homem de Ferro, por também não ter um pai, já que os quadrinhos sempre pregaram o reino do herói sem família, né, diversos super-heróis não têm pais, isso por si só já causaria uma identificação muito grande com os jovens que se viam crescendo sem pais, ou figuras paternas que eles não admiravam. O Homem de Ferro pode ter sido aí ele não só causa identificação com o jovem, como ele também pode ter usado a figura paterna tão vazia dessas crianças, né? Então tem aqui os modelos de identificação, as funções tutelares desertam da família e do homem maduro para transferir-se para os heróis imaginários da cultura de massa, o Mohan defende. E aí, só para concluir, então, é o que eu acabei de falar, o Homem de Ferro se tornou o pai que o adolescente gostaria de ter e o adulto que ele sonha se tornar. Ao mesmo tempo, o adulto que anos antes almejava ser ali como o Homem de Ferro e não conseguiu, e tão pouco estava preparado para ser essência, agora se realiza ao assistir as proezas do Tony Stark. E a identificação do Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro, a gente pode perceber ao longo aí também desses 11 anos que ele interpretou o personagem, de 2008 até 2019, quando ele é morto em Vingadores Ultimato, e o estúdio, a Marvel, né, preferiu dar um fim ao personagem, dar um fim ao Homem de Ferro, do que simplesmente talvez substituir o Robert Downey Jr. Então, é isso. Esse é o meu artigo. Espero não ter estourado o tempo. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Não estourou o tempo, não. Deu certinho. Que bom que o Matheus não estourou, porque eu vou... Não vai estourar, não, Valéria. 15 minutos para todo mundo, até para quem organizou o evento. Não é? Agora o Isaac. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá baixinho, mas dá para ouvir. Dá para ouvir sim, Isaac. Tranquilo. Você está ouvindo a gente? Confirma, por favor. Estou. É porque eu estou pelo celular e qualquer problema eu peço que, por gentileza, me avisem. Claro. Ok. Eu vou abrir o microfone para te avisar quando estiver faltando 10 minutos, então, ok? Boa tarde a todos. Como já me apresentaram, eu faço a pesquisa sobre Naruto. É uma animação japonesa. O título do meu trabalho é uma pergunta: Naruto, um artista ou um intruso na sala de aula? Pode passar, por favor. A minha pesquisa ela se deu a partir do momento que eu adentrei o ensino. E até então odiava Naruto, mas a partir do momento que eu entrei na sala de aula, aluna falavam de Naruto e traziam aquilo para a sala de aula. Então eu falei, nossa, é algo que deve chamar muita atenção da criança, porque eles não só falam, mas representam de alguma forma esse personagem que deve ser assim um máximo para eles. Então, nesse momento, eu pensei em fazer um mestrado para pesquisar esse objeto audiovisual, até que ponto ele é tão importante, o que tem nele para as crianças trazerem ele não só para sua vida, mas também para a sala de aula, como algo que incita a criatividade. O meu objetivo foi saber isso daí mesmo. A metodologia que eu utilizei para construir esse artigo foi bibliográfica e de campo, pegando alguns desenhos de crianças e pré-adolescentes e adolescentes no ensino,
E a minha justificativa é a vivência dessas crianças com esses dois mundos paralelos. O mundo audiovisual, o mundo da animação, com esse mundo palpável, material. Pode passar? Aí eu fiz uma breve pesquisa sobre o ensino de arte pós-modernista, que é um momento, a partir de mais ou menos 1983, quando se começa a pensar a pesquisa de arte e educação atrelada a vários movimentos, como os estudos culturais e os produtos audiovisuais. Será que a televisão ela é maléfica para a criança ou será que ela tem algo de interessante? Então, esse movimento ele foi super importante para mudar a forma de se pensar o ensino de arte, tanto público quanto particular. Então, eu fiz uma breve saber em qual momento essas questões do audiovisual adentraram a esses estudos do ensino da arte. Pode passar? Aí nós temos como estudo assim preponderante nessa nova forma de ensinar, que é a abordagem triangular, sistematizada pela professora Ana May Barbosa, que é do design aqui da IMB, os estudos culturais, a questão da criatividade e a questão do contexto comunicacional, especificamente o audiovisual. Pode passar? Posteriormente a isso, eu fui estudar as fases do desenho enquanto juvenis. Pode passar. E nós temos aí 5 momentos sistematizados pela autora Rosa Elberberg, uma professora da FEUSP. Pode passar. O desenho de ação é quando a criança começa a fazer os primeiros rabiscos, tem a capacidade de pegar algum instrumento e marcar, grafar em algum determinado lugar. Próximo. O desenho de imaginação, quando ela começa a nomear esses rabiscos. Próximo. O desenho de imaginação é quando ela começa a sair do abstrato para a concretude das imagens, das formas. Próximo. Isso. E o desenho de apropriação, que foi o meu foco, como a posterior fase também, que é quando a criança começa a se apropriar. E logo ela se apropria daquilo que é interessante para ela, daquilo que causa uma experiência. E aí, especificamente, eu fui para essa apropriação audiovisual, que tem aí de tão instigante que a criança se apropria a ponto de ela grafar isso no papel, nas aulas de arte, ou seja, nas aulas de outras disciplinas. Aqui nós temos alguns desenhos de alunos, de meus alunos, que fizeram se apropriando da animação Naruto, quando Naruto enquanto um objeto que eles se identificam aquele personagem que vai atrás dos seus objetivos. Próximo. Aqui eu trouxe a imagem do Masashi Kishimoto, que foi o criador de Naruto. Ele também, para ele ter esse processo criativo da animação, ele teve experiências audiovisuais como Dragon Ball Z e esse outro desenho mais infantilizado. E a partir daí ele criou Naruto, se apropriando do contexto imagético, do contexto audiovisual, que ele teve experiências e posteriormente criando Naruto. Próximo. Aqui é uma imagem do personagem principal, Naruto, e da raposa que magicamente, vamos assim dizer, ela foi em um momento que ela destruía a vila dele quando ele era pequeno, fizeram um ato mágico, vamos assim dizer, e colocaram essa raposa dentro do corpo dele para que a vila não fosse destruída. Então, um determinado fase da vida dele, ele sofre esse bullying por chamarem ele de demônio ou alguma coisa assim.
por carregar esse demônio que é a raposa de 9 caudas. Próximo. Aqui outra imagem dele com os amigos. A animação ela mostra muito isso, essa questão da amizade, do estar junto com o outro para vencer as batalhas e conquistar algo desejado. Próximo. Aqui tem outro desenho, outros desenhos do meu aluno, ele tem 9 anos agora. Também se apropria frequentemente da animação Naruto, e não só desenho do Naruto, não, tudo isso tem uma narrativa. Se ele desenhou aqui ao meio Naruto de costas, pode lembrar o pai de Naruto, tem uma narrativa. Se você pedir para ele, ele vai contar toda essa narrativa e o porquê que ele se apropriou dessas imagens e fez esse desenho. Pode o próximo. Aqui é um aluno meu, ex-aluno meu, ele tinha 6 anos na época. Era um desenho de criação a partir do palito. Ele colocou a raposa de 9 caudas, que é algo marcante na animação. Próximo. E aí tem um desenho de proposição, que é o meu maior foco posterior ao desenho de apropriação, que é esse momento que a criança tem experiências, nessas experiências ela consolida memórias, e essas memórias são tão importantes para ela, que elas imaginam, tem um ato imaginativo, elas quebram e reconfiguram essas memórias, e posteriormente elas criam os desenhos. Então é todo um ato cerebral que acontece a partir dessas experiências audiovisuais, que tem o visual, tem o sonoro, mas ela se expande para outras questões, por exemplo, o corpo tentando imitar algum movimento, a fala tentando imitar alguma coisa que se ouviu ou que se viu. Próximo. Oi, Isaac, só para te avisar que Agora faltam 5. Ok, agora vamos só passar os desenhos, que são desenhos de proposição, foram apropriados a partir de produções, de algumas produções, e mais à frente eu tenho esses 2 alunos, Matheus e Felipe, que foram especificamente, que eu peguei um de médio prazo e outro de longo prazo, que se apropriaram principalmente de Naruto. Matheus desenhava assim, pode ir. Daí foi mudando toda a poética visual dele a partir do contato com Naruto. E esse aqui a longo prazo, no meu que eu mantenho contato até hoje, pode passar. Ele tinha uma poética de um determinado jeito, foi para o realismo. Chegou o momento aqui que ele partiu para a animação, para tentar se apropriar desses traços das animações japonesas especificamente, experiências audiovisuais tardias, mas experiências significativas. Pode passar. Foi um desenho de apropriação. E aí os desenhos de proposição. Então, eu agradeço por vocês visualizarem o meu trabalho. Isso foi foi um artigo fruto do meu mestrado. Então, que eu compreendi que essas experiências elas são importantes para as crianças, para os jovens e até mesmo os adultos, porque Naruto não é aquela animação que começo, meio
mas é aquela animação que te faz refletir. Sinceramente, quando eu assistia Naruto, quando eu era jovem, eu falava, nossa, que animação boba, que tem mais fala do que lutas. Agora, como adulto assistindo, eu falo, nossa, que coisa interessante, porque é muita fala, tem muito diálogo, mas esse diálogo ele tem toda uma reflexão de metas a serem cumpridas pelos personagens. Então isso instiga demais aquela criança que assiste a refletir e por isso causa propicia experiências e tão logo consolidação de memórias significativas, atos imaginativos e criação. Obrigado a todos e essa foi a minha apresentação. Obrigada, Isaac, pela apresentação. Isaac, o pessoal está comentando aqui no chat que adoraram o teu trabalho. Tem um monte de comentário lindo para você, de parabéns. Muito obrigado. Agora é sua vez, Valéria. Agora sou eu. Eu vou compartilhar a tela, Maria, não vou enxergar vocês, então você me avisa. Eu aviso, abre o microfone, pode deixar. Fica tranquila aí, Val. Valeu. Todo mundo na tela? Sim. Boa tarde a todos e a todas, obrigada pela presença e pela audiência. Esse artigo, ele vem dentro de uma proposta, ele foi feito na disciplina do Daniel, de efeitos, e ele vem trazer uma proposta de um certo pedaço da arqueologia da Marvel, e principalmente de uma figura chamada Stan Lee. Então, a ideia é mostrar nesse artigo como que a Marvel e principalmente como que o Stan Lee vai fazer essa movimentação com a cultura da participação dos fãs, a partir desde as cartas lá atrás, quando não tinha internet, até as mídias sociais. Então, a ideia desse artigo é mostrar essa relação com os fãs da Marvel a partir desde as cartas lá atrás até as mídias sociais e, desculpem, mesmo a repercussão dessas mídias sociais com o falecimento do mito Stan Lee. Então, aqui eu trago para vocês um pouquinho desse contador de histórias. O Stan Lee foi um dos caras mais prolíferos do século XX e XXI, fazendo personagens como que o Matheus acabou de apresentar, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, enfim. E o Stan, ele, através dessas histórias, ele começa a fazer uma conexão muito importante com a comunidade e ele começa a expandir o coração e a cabeça das pessoas, especialmente e principalmente na hora que ele descobre o poder dessa conexão através do que a gente vai chamar de bullet pens, bulletins e soapbox. Então, aonde que essa coisa vai começar? O Stan, ele começa a perceber que à medida que ele está moldando aqueles personagens, lembrando que o Stan, além de escrever, de certa forma, a sua grande virtude foi ser um grande editor, ele começa a sair daqueles padrões do herói e ele começa a trazer os heróis muito próximos daquilo que é o ser humano normal. E com isso ele começa a manter uma conexão forte com esses fãs e ele começa a entender que essa conexão através das cartas, elas, de alguma maneira, estabeleciam uma espécie de voz da Marvel e uma conversa com os leitores de quadrinhos, isso desde 1950, 1960. E essa relação que se dava
ela vai ser muito importante, inclusive com a criação dos próprios personagens. Então, fica bem claro, durante toda essa trajetória da Marvel, que o Stan procura trazer um diálogo com os fãs de uma forma bastante aberta, bastante importante, coisa que até então a indústria não tinha visto. Isso não tinha acontecido. O Stan Lee começa a fazer isso na Marvel, a DC vai nessa esteira tentando estabelecer algum tipo de diálogo também com os fãs, mas a diferença entre uma coisa e outra é que o Stan, além de ele contar o que estava acontecendo, ele abria a coisa do imaginário do próxima atração, o que está por vir. Aqui eu trago para vocês 2 exemplos desses bullet pointings, e uma história do Stan, quando ele conta justamente a importância de ele ter visto em algum lugar essa conversa misturada com as aventuras, misturada com os leitores, enfim, trazer esse inconsciente para fora e começar a fazer de fato esse diálogo. Então, o que o Stan ele passa a fazer com esse Stan Box, Soapbox, né? Ele passa a usar essa coluna dele de uma forma bastante eficiente no ponto de vista de estabelecer uma voz para a Marvel, além de fortalecer de uma forma brutal a conexão que ele tem com os leitores. Quando ele começa a estabelecer essa conexão forte, ele começa a ver, e aí, assim, à medida que a história vai avançando, ele passa a ver que ele precisa também ficar mais perto nessa convivência mais física com os leitores. E quando é lançado o Homem-Aranha, principalmente, que é o alter ego dele, ele começa a participar de convenções, de sessões de autógrafo, e ele começa a se apresentar de fato como esse cara boa praça, esse cara que fala gíria, esse cara que é como a gente, o velhinho que é como a gente. E aí ele mesmo confirma no livro dele, numa das autobiografias dele, que ele sai daquele movimento do público de criança que o Matheus traz bem, e ele vai trabalhar com esse público um pouco mais universitário, e aí ele começa a se estabelecer um diálogo bem forte com esse público universitário, a ponto das pessoas realmente quererem estar perto do Stan Lee, quererem saber mais dos personagens, enfim. De alguma maneira, o Stan Lee se apropria desse imaginário coletivo e ele passa a criar algumas significações nos personagens, de certa forma, canônica. E aí eu trago até uma fala do Castores, no sentido de que o imaginário é alguma coisa inventada, seja absoluta como uma história, ou em todas as suas partes, como um deslocamento do sentido. E, de certa forma, essas significações, elas vão começar a fazer com que o imaginário trabalhando, de certa forma, e separando aquilo do que é o real, do que é o imaginário, e em alguns momentos até juntando tudo. E em que momento se junta tudo? No momento justamente que o Stan Lee ele passa a trazer essa identificação com o leitor, usando gírias, contando a piada da vez, fazendo o que era diferente com os padrões da época, quebrando o que a gente vai chamar de quarta parede. E, de certa forma, quando ele faz isso, e o próprio jeito e a personalidade do Stan Lee nesse sentido, faz com que os leitores se sentissem muito próximos dele, criando quase que um relacionamento pessoal com o Stan Lee. Por outro lado, ele também traz e começa a buscar o diálogo com os problemas reais no mundo real. Então, faz com que as pessoas, com os leitores, de certa forma, começassem a se identificar com esses heróis, porque eles traziam dilemas reais,
aquilo que a gente fez um pouquinho no começo da nossa sessão, até do trazer para mais pertinho, isso passa a virar uma referência muito palpável com relação a essa relação personagem-fã, e de certa forma isso cria uma certa identidade. E quando ele começa a entender que ele cria essa identidade, ele vem e manda mais uma nova carga nesse sentido, trazendo algumas discussões que, inclusive, hoje elas são atuais, mas já na década de 60, trazendo algumas questões como as questões de gênero, questões políticas, questões de identidade, e isso faz, de certa forma, com que talvez esse seja um dos grandes segredos da Marvel. Eu vou contar para vocês o dia que eu terminar essa pesquisa, mas esse talvez seja um dos pontos legais que a Marvel tem, estabelecendo essa percepção de realidade com o leitor, e colocando essa necessidade de se discutir alguns impactos do ponto de vista social, enfim, e de certa forma isso acaba que contribui com essa imagem inclusiva e de certa forma acolhedora que a Marvel passa a imprimir nas suas histórias. Por outro lado, só para avisar, 5 minutos. Já estou indo, estou com o relógio aqui. Por outro lado, quando ele trata de fazer isso, os fãs começam a entender e se sentir parte dessa brincadeira, e eles, de certa forma, começam a se apropriar das ferramentas sociais, dessa cultura midiática, e, de certa forma, se valendo fazer aquele poder de escolha da discussão nos fóruns sociais, nas discussões, enfim, experimentando outras maneiras de sociabilidade, outros vínculos sociais, outras formas de experimentações qualquer. Aí, quando a coisa estava indo mais ou menos, e aí a HQ ela vai para um lado, e aí você começa a ter os filmes da Marvel indo de fato pelo cinema, e tem muita gente, isso eu até comentava ontem com o Dani, tem muita gente que só pegou a versão filmes e conheceu o Stan Lee exatamente a partir da versão filmes. E na versão filmes, que era uma certa homenagem, ou talvez um alimento para o ego dele, ele era o velhinho boa praça, o velhinho que estava dentro da confusão, o velhinho que era o dono do stripper, enfim, o velhinho que de alguma forma tinha se apropriado, que fazia parte desse universo e que de certa forma poderia ser confundido com essa voz da Marvel e até mesmo sendo o dono da Marvel. Nesse sentido, a gente começa a ver e trazendo um pouquinho do Chen Wu, a gente começa a perceber essa sociedade contemporânea, esses indivíduos trabalhando de uma forma bastante sofisticada, no sentido de alimentar essas narrativas, de alimentar o fanservice de forma geral, de alimentar de alguma forma, ou de ser alimentado desse Star System, enfim. E isso vai acabar permeando nas mídias sociais, com as grandes comunidades da Marvel. A Marvel tem grandes comunidades no mundo digital, especialmente no Twitter e no Instagram, onde o Stan Lee, curiosamente, ele não cuidava das redes dele, embora tivesse uma quantidade de conteúdo e de conversas muito forte com os fãs. Num dado momento da vida dele, antes dele morrer, ele vai pelos fãs e ele vai dizer que ele foi roubado, que a conta dele foi hackeada. E aí depois, na sequência, que esse primeiro quadro que a gente vê, ele vai dizer que ele tinha tomado conta das redes sociais dele, que ele amava os fãs e que ele ia continuar conversando com os fãs. No pós-morte dele, agora contemporâneo com essa coisa da pandemia, a rede social do Stan Lee ativa ainda, trazendo a questão dos heróis usando as máscaras e as suas proteções. E o ponto auge que culmina agora, que é exatamente esse filme, eu vou pedir 2 segundinhos, mas que é uma dos pontos que traz o Stan Lee falando com os fãs para lançamento dessa versão Marvel MC4 e que comoveu os fãs nas mídias sociais.
the most incredible thing in the world. What are you doing? Oh, this is nice. That world may change and evolve, but the one thing that will never change, we're all part of one big family. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's her sister. Higher, further, faster, baby. That's right. We're all part of one universe that moves ever upward and onward to greater glory. On your left. I've lived a lot of lives. But I'm done running from my past. We have unfinished business. Who's we? E aqui a gente vê exatamente a Marvel se apropriando do Stan Lee de alguma forma para estabelecer essa conexão com essa fase 4 e concluindo esse estudo, esse artigo, na verdade, que vai ser um pedacinho tiquitito dessa pesquisa maior. De certa forma, o Stan Lee ele se mostra meio que como um Moisés, meio um líder carismático, de alguma forma, que salva um gênero, mas ao mesmo tempo acaba acolhendo os acólitos através de um mundo duro do entretenimento convencional por várias décadas e buscando a tal terra prometida de Hollywood, com sonhos incríveis para sempre. Uma das coisas que a gente vê é que esses vídeos do Stan, essas personificações desse velhinho, fofinho, queridinho, de certa forma, elas persistem no imaginário dos fãs e elas ficam para sempre. E talvez esse seja um dos grandes dilemas que a gente vai se encontrar daqui para frente, quando a Marvel tenta apagar essa figura do Stan, e a Disney diz que não vai mais colocar o Stan nas suas produções de qualquer forma, enfim. E essa é a brincadeira. Agradecida, pessoas. Estourei só um pouquinho, né, Má? Foram 2 minutinhos, mas tudo bem. Ufinha. Agora que a gente encerrou as apresentações, eu queria saber, eu vi que algumas pessoas levantaram a mão durante as apresentações, mas eu não vejo mais nenhuma mão levantada. Enfim, quem tiver perguntas, colocar aqui no chat ou levantar a mão e a gente vai organizando quem fala, fazer as perguntas e, enfim, fazer rodar esse debate. Obrigada, pessoas, pelo carinho aqui no chat, vocês são lindos. Val, eu tenho uma pergunta para você. Eita, manda! De repente, eu vou jogar também essa pergunta pro... Eu vou jogar essa pergunta para o Matheus também. Eu tinha uma pergunta para o Isaac, acho que ele teve que sair, né, tal, mas acho que é uma pergunta que eu queria ouvir de você e do Matheus também. Acredito, né, que a pesquisa de ambos estava sendo desenvolvida, né, e essa relação com esse universo do Stan Lee está sendo desenvolvida com o evento da morte do Stan Lee no meio disso. Como é que foi o impacto direto na pesquisa de vocês, esse cara ter morrido, sendo que esse cara parecia que não ia morrer nunca, tipo o Charlie Watts do Stones, que também morreu ontem. Esses caras parecem imortais. Que impacto que tem numa pesquisa dessas? Matheus, começa você.
Vamos lá, então. Deixa eu só abrir minha câmera aqui de novo, rapidinho. Então, eu acredito que para minha pesquisa vai ter um pouco menos de impacto do que para a pesquisa da Val, que a Val está pesquisando efetivamente, né, o Stan Lee em si. Então, eu me distancio um pouco dele. Eu acho que o que impacta mais na minha pesquisa a morte dele é porque eu estou me propondo a analisar mais ou menos ali até o Vingadores Ultimato de 2019, né, na extensão da minha pesquisa como um todo, não só nesse meu artigo do Homem de Ferro, e ele morre antes da conclusão desse universo cinematográfico da Marvel. Então, a conclusão, assim, modo de dizer, né, da fase 3, porque a Marvel ainda está aí, mas a jornada do infinito, né, a saga do infinito, que foi como eles chamaram, que é até 2019, no filme do Ultimato, ele morre antes dessa conclusão. Então, eu acho que vai me afetar um pouco esse momento especificamente, como que vai ser essa conclusão sem a presença da figura do Stan Lee. Mas na minha pesquisa, efetivamente, eu ainda não cheguei lá, assim, eu estou um pouco distante desse ponto para poder te responder com mais detalhes exatamente qual é o problema específico que isso me trouxe. Mas eu acredito que quando eu chegar lá, vai ser nesse ponto da minha pesquisa que eu vou dar uma engasgada aqui, que a morte dele, infelizmente, vai me atrapalhar. E lógico que como fã, né, atrapalha para sempre aí, porque, putz, ele era sensacional, as participações dele também nos filmes eu amava. Eu acho que é isso. Vai lá, Val. Puta, Ju, você sabe que ontem, e é bem legal você ter trazido essa pergunta, porque ontem eu estava no momento DR com o Daniel, né? A gente estava organizando o que ia ser a pesquisa desse semestre, enfim, e a gente estava exatamente discutindo isso, né? O Stan, quando eu já começo a estudar o Stan Lee, eu já estudo ele com ele morto. Então, eu tive o momento HQ, o momento filme, o momento morreu e o momento e agora. E veio exatamente isso. O impacto dele é o momento e agora, porque, de certa forma, ele acabou marcando a cultura pop de alguma maneira. Seja como for, isso está sendo objeto desse grande estudo. Ele acabou contaminando e, de certa forma, sendo a voz da Marvel durante bons 75 anos, não esquecer disso. Ele não era dono da Marvel, ele foi o funcionário mais longevo da Marvel, ele era o cara mais bem pago da Marvel e ele era a cara da Marvel. Quando a Disney ela compra o pacote com Stan Lee, embora em algum momento esse negócio vai dar uma treta grande, vai rolar uma briguinha no final, enfim, até o momento pós agora, que é o momento pós-pandemia, enfim, que até era uma coisa que eu conversava com o Dani ontem, que e aí? A Disney, ela já fez uma declaração agora de que o Stan Lee não vai aparecer mais nas produções, não vai ter mais nenhum tipo de referenciamento a ele. Isso, de certa forma, é um apagamento dessa história de 75 anos de Marvel. Enfim, isso esse é um dos impactos, e é uma das perguntas que eu estou fazendo agora, até nessa própria redefinição, desse estreitamento do que, depois da conversa de hoje, é natural da pesquisa, mas no sentido de como é que isso vai ser, né? Comparar o mundo Stan Lee versus o mundo sem Stan Lee, como é que vai se dar isso? Lembrando que quando eu comecei a minha pesquisa lá atrás, a ideia da pesquisa era recriar as narrativas do Stan Lee usando inteligência artificial. Então, para mim é um impacto. Além de, como fã, o velhinho, né? Enfim. Mas ele também era o cara descolado dos HQs. Excelsior! E tudo isso que você disse já abre espaço para muita pesquisa que vai vir, né? Só isso que você colocou aqui já é questionamento, tem um apagamento, é intencional, qual a intenção disso? Só isso já é um pano enorme para a manga, para se discutir muita coisa no plano mercadológico, no plano acadêmico. Então, assim, a perda dele acho que ainda assim vai nos trazer muita coisa boa, muito questionamento inteligente, a partir de toda a obra dele que é tão sólida, é tão relevante para a cultura pop, para a cultura, ponto, né, mundial. A gente só tem que esperar agora pelo que vai vir. Eu vejo positivamente, apesar da perda dele, eu vejo, inclusive, atitudes com as quais eu não concordo, como esse apagamento, eu acho que, tudo bem, não entendo as razões ainda, mas eu não concordo, mas só esse questionamento ele vai ser positivo de alguma maneira na pesquisa e na discussão. Vamos torcer.
Vamos torcer. E assim, é uma das coisas que eu acho bacana quando a gente coloca essa coisa dos HQs, e até era uma das coisas que eu sempre venho me perguntando, né? Trazer Marvel. O projeto Marvel na minha vida, ele nasce. Rogério, agora você vai falar, porra, sério, ele nasceu lá atrás com o seu primeiro não. O primeiro não do Rogério deu a Marvel para mim de presente. Olha que coisa, hora, né? E foi um projeto que nasce do primeiro não. Tá vendo, Rogério? Você é vida na minha vida, tá vendo? E aí um projeto até de certa forma em conjunto com a Paloma, com a minha filha. Em que sentido? A Paloma, ela brincou comigo quando eu falei que eu ia tentar o doutorado pela derradeira e última vez. A Paloma falou assim para mim: legal, você faz o doutorado, que quando eu chegar no meu doutorado, eu vou revisitar o teu doutorado, eu vou questionar o seu doutorado. Eu falei, então temos um acordo. Então, nesse sentido também é muito legal, porque Marvel, aqui dentro de casa, aqui, o mundo aqui é geek, né? Então, Marvel, nesse sentido, pra gente, ela me ajuda a pesquisar, ela me ajuda a algumas coisas, ela é meu grilo falante, falando, pô, você viajou aqui, olha aqui, enfim, essas coisas. E eu tenho que falar uma coisa também importante antes da gente terminar. Eu tenho com uma ex-aluna minha da pós-graduação, a Nina querida, Ana Lúcia Pinto. Eu estou feliz demais que você entrou no mestrado e você vai estar com a gente. Gente, é isso. Sem mais perguntas, gente? Então, acho que... Pode perguntar, sim. Por favor. Se quiser ligar o microfone. O Rogério? Uhum. Fala, mestre. Vamos lá, por favor. Na verdade, não é. Primeiro, parabéns aí ao Matheus, ao Isaac e à Valéria pelas apresentações muito interessantes, pesquisas muito interessantes mesmo, né? Então, fiquei muito feliz. Na verdade, não é uma pergunta, eu fiquei curioso, né? É algo até que depois eu vou conversar com o Matheus aí na nossa reunião, né? Que o Matheus falou que com o Ultimato acabou a fase 3 lá dos Vingadores da Marvel, que se chama a fase do infinito, é isso? Por conta das joias do infinito, Matheus? É a saga do infinito. A saga do infinito, né? E aí é interessante porque acompanhando agora, né, as séries, né, que a Marvel está lançando, parece que tem um olhar irônico, inclusive, sobre essa própria saga do infinito, né? Especialmente no Loki, né? Quando aquele personagem lá no primeiro episódio do Loki, é um spoiler para quem não viu ainda, né? Que está naquela... eu nunca sei nomear certo se é uma outra dimensão temporal, se é um outro... É um multiverso. Multiverso... É uma linha do tempo. Temporal, uma outra linha do tempo, mas enfim, né? Quando um dos personagens abre a gaveta, né? E a gente vê um monte de joias, né? Do infinito ali, né? Como papel de né? Quer dizer... aquilo que moveu aquela saga toda, que levou milhões aos cinemas para ver tudo aquilo, de repente, numa cena do Loki, vira uma coisa irônica, tipo, isso aqui é bolinha de gude, isso aqui a gente usa para brincar, né? Exatamente, teve muito fã que ficou bravo com isso, né? Então, obviamente que a sua pesquisa, né, a pesquisa do Matheus, não vai chegar nisso, né? A gente tem um recorte específico e tal, mas eu acho interessante, né, pensar como que a Marvel está trabalhando agora essa nova fase dela, né, especialmente nessas outras narrativas, né, especialmente nas séries ficcionais, ali, nas séries televisivas, né? Não sei se a gente ainda pode chamar aquilo de televisual, televisiva, né, aquilo que é feito lá para o streaming e tal, mas enfim, nas séries, né? Então fica aí uma dica para o Matheus para a gente trocar uma ideia na nossa próxima reunião, né? Porque eu vi, acho que semana passada, né, esse episódio, e fiquei com isso na cabeça, né? Quer dizer, como que a própria Marvel, nessa reinvenção,
ela acaba construindo esse discurso irônico sobre uma trajetória mítica, gigante, que levou a gente a acompanhar, né, todos aqueles filmes, etc. Né? Tá? Mas fica aí, não deixa eu esquecer de conversar sobre isso com você, tá, Matheus? E tem uma coisa legal aí, Roger, pegando o seu gancho, que é bem legal, dentro do Loki, especificamente num dado momento, foi eu dei um berro em casa dizendo minha pesquisa está salva, que é quando ele traça as linhas do tempo e ele entra numa pegada totalmente transmediática, enfim, e meio que retomando a coisa dos universos, ele vai dialogar com esses universos do Stan e ao mesmo tempo vai se descolar. Isso vai valer a pena realmente olhar. Mais alguém tem alguma pergunta, comentário? Vera, você abriu o microfone, quer comentar alguma coisa? Sim, para Val. Val, eu estava pensando enquanto você apresentava, né, que o Stan Lee foi um grande influenciador da época dele, né? Se ele vivesse nos dias de hoje, acho que ele teria milhões de seguidores aí nas redes sociais, porque ele alimentava os fãs, né? Então, achei assim, muito bacana a sua apresentação e eu queria te dar os parabéns. Obrigada, Verinha. Obrigada mesmo. E eu vou te contar uma coisa, a rede social dele é super ativa até hoje, ela é administrada enfim, por quem administra a marca Stan Lee, mas ela traz, assim, o tempo todo, inclusive esse próprio descolamento da Disney, Disney Marvel, no sentido desse apagamento, nas mídias sociais, ele vem buscando esse resgate com uma certa frequência, inclusive meio que brigando mesmo, é bem legal isso. Isso assim, a gente vai ter momentos interessantes para ver o que vai rolar a partir de agora. Mas obrigada pelo carinho e que bom que você está comigo! Valeu, beijo. Tchau, tchau. Valeu. Mais alguém? Acho que pelo jeito não, Mari. Né? Quem quiser, né, tá aberto já, como a Vera fez, já abre o microfone, né, já sinaliza para nós, ou levanta a mão. Se não, estamos ok? Podemos encerrar. Perfeito. Parabéns, Mari, pela abertura aí, honrosamente aí da mesa 1. Muito bom, né? Um conteúdo maravilhoso para nós aí. E é só o kick inicial aí. Lembrando que a Mari vai comandar mais uma mesa aqui no evento, gente. A 4, né, Mari? Qual o tema? Isso. Confesso para você que eu não lembro, que eu tô com muita coisa na cabeça. Eu já vejo agora aqui, porque eu estou controlando algumas informações aqui. Eu tenho informações privilegiadas aqui. Eu estou aqui, vou abrir amanhã o dia novamente. Isso, mas vamos lá. Então, vamos lá. A programação de agora às 17 horas, a gente vai fazer um intervalo comercial. Às 17 horas, no próximo link, a gente vai ter a apresentação dos trabalhos da mesa 2, problemáticas sociais. Quem vai mediar é o Davi, nosso querido Davi, com os trabalhos da Rafaela Lins, Celso Reis e o Daniel Favaretto. Depois, às 8 horas da noite, a gente vai ter a mesa 3, com a mediação do Ângelo, com os trabalhos da Lauren, da Caroline e encerrando o dia de hoje. Exatamente. Lembrando que essa aí é a mesa 3 do Ângelo, a mesa de humor, tá? Com 2 trabalhos. De fato, eu fiquei com a mesa de horror. Eu estava me confundindo, eu achei que eu ironicamente, né? Você está tão distante do horror que você não se identificou com ele, Mari, mas olha, o horror ficou nas suas mãos. Até amanhã, à 1h, para quem vier assistir a mesa que eu vou mediar amanhã. Obrigada pela presença de todo mundo. Eu realmente não sou muito fã do horror, a Laura sabe que ela já me deu aula. Mas estamos aí.